vamos entrar na palavra do nosso Deus? Vamos começar lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28. Nós vamos começar neste versículo essa noite. E a palavra do nosso Deus em Romanos 8, 28 diz: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Vamos ler juntos esse versículo? E sabemos, vamos lá, 1, 2, 3. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Esse texto nos diz que todas as coisas, não são algumas coisas, ou somente coisas boas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não, aqui diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E mais, diz que as coisas elas contribuem para o bem daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E sabe, todos nós aqui fomos chamados por Deus para um propósito. Talvez o propósito que você tem para a sua vida não é o mesmo propósito que eu tenho, e nem o propósito que você tem é aquilo que eu vou fazer. Cada um tem um propósito diferente e especial em Deus. Isso que é a beleza de nós servirmos ao nosso Deus. Mas a Bíblia diz que Ele nos chamou para um propósito. Isso significa que absolutamente nada, diga absolutamente nada, mas diga com fé, com vontade, absolutamente nada. Absolutamente nada que aconteça na nossa vida é por acaso. Nada que acontece na nossa vida é sem razão, é sem motivos. Tudo que acontece na nossa vida é para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. Mas muitas vezes, na nossa vida, interrupções acontecem. Alguns imprevistos, eles acontecem na nossa vida, sim ou não? Nós estamos lá, levando a nossa vida numa boa, tranquilo, está tudo bem. De repente, algo acontece. Uma dificuldade acontece. Algo de ruim acontece nas nossas vidas. E a gente pode parar e pensar, como que esse texto vai fazer sentido na minha vida se eu estou passando por uma dificuldade? Mas a Bíblia diz que tudo que acontece na nossa vida vai contribuir para o nosso bem. E quando nós passarmos por aflições, por lutas, por desesperos, precisamos ter esse texto em mente, ter esse texto cravado em nosso coração. E nós cristãos, nós entendemos esse texto, ou deveríamos entender. Porque, por exemplo, se nós temos uma viagem programada e o avião atrasa, ou se não, o voo é cancelado de última hora, ou se não mudam o nosso voo, ou se não nós estamos no nosso dia a dia e nós nos atrasamos para algum compromisso, ou se não o Uber cancelou a sua viagem. Aí na hora a gente fica nervoso, a gente tinha planos, a gente tinha às vezes até mesmo responsabilidades para cumprir, mas nós precisamos lembrar deste texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós pensarmos isso, nós vamos lembrar que talvez aquele voo que foi cancelado, que foi atrasado, que foi mudado, às vezes ia ter uma falha naquele voo e o avião poderia cair. Ou se não, você se atrasou e foi Deus que te atrasou, porque no meio do caminho, ali tinha um laço preparado para a sua vida. Ou se não, a viagem do Uber que ele cancelou, às vezes do trajeto que ele ia fazer com você, ia haver um acidente. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
Então, independentemente do que aconteça na sua vida, nós temos que ter esse texto cravado, firmado no nosso coração. E talvez naqueles momentos difíceis, talvez não tão simples como esses exemplos que eu citei, nós não entendemos que aquilo que nós estamos passando vai cooperar para o nosso bem. E a gente começa a brigar com Deus. Mas por que Deus? A gente fica questionando a Deus, nós ficamos brigando com Deus. E você pode sim perguntar para Deus por quê? Porque Ele é seu Pai, Ele te ama e Ele vai te responder. Mas seria mais proveitoso se você fizesse a seguinte pergunta: para que, Senhor, eu estou passando por isso? Senhor, me ajuda a encontrar sentido por trás dessa situação que eu estou vivendo? Senhor, qual é a lição que o Senhor quer me ensinar com essa situação, com esse imprevisto? Me ajuda a entender, Senhor, como que o Senhor quer que eu saia desse imprevisto que surgiu na minha vida. Com certeza, se você fizer essas perguntas, vai ser mais proveitoso para você. E para a gente enxergar melhor isso, eu quero que você abra comigo em Atos, capítulo de número 28. Atos, capítulo de número 28. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim: uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. Diga comigo, ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha. Por 3 dias, ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. Então, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Como resultado, fomos cobertos de presentes e honras. E chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. Deus havia chamado o apóstolo Paulo para um propósito. E Deus havia dado uma missão para o apóstolo Paulo. Ele deveria pregar e falar sobre Jesus em Roma. O apóstolo Paulo deveria falar acerca de Jesus para César. E nós vimos que a Bíblia mostra para a gente que Paulo, ele enfrentou várias interrupções, mesmo após Deus ter dado uma missão para ele. Nós vemos que Paulo, se nós formos para o capítulo 27 de Atos, nós vemos que Paulo ele estava prisioneiro e ele foi levado como prisioneiro para o navio, e esse navio o levaria até Roma. Só que no meio do caminho, antes mesmo dele pudesse chegar perto de Roma, aconteceram várias interrupções. Ali aconteceu tempestades, ali aconteceu vendavais, naufrágio. Eles ficaram náufragos por mais de 15 dias e o sol e as estrelas não apareciam para ele. Paulo passou por momentos difíceis. O pessoal do barco até pensou em matar todos os prisioneiros, e Paulo era um prisioneiro, então Paulo foi também, teve risco de morrer, mas Deus salvou a vida do apóstolo Paulo. E depois dessa confusão toda que aconteceu ali, eles vão parar numa ilha, uma ilha chamada Malta, e o apóstolo Paulo fica ilhado.
Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, aquilo que a Bíblia nos relata, nós podemos ver que Paulo, ele era um grande homem de Deus. Ele era um exemplo de amor, de integridade, de paixão por Jesus. E Paulo, ele estava obedecendo a Deus. Paulo, ele estava cumprindo os princípios da palavra de Deus. Mas mesmo assim, nós vemos na vida dele que ele sofreu interrupções, e não foram poucas. Ele passou por muitos sofrimentos, ele passou por muitas situações difíceis. E tem gente que pensa que a vida cristã, ela é muito bonitinha, muito cheirosinha, muito gostosinha, tão maravilhosinha. Só porque nós servimos a Deus, nós não vamos passar por momentos difíceis. Mas não é bem assim que funciona. Nós temos que ter, mesmo em momentos difíceis, em mente Romanos 8:28, que diz: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. Se nós formos ver o versículo 26 do capítulo 27, ali fala: é contudo necessário que vai dar numa ilha. Era necessário que o apóstolo Paulo fosse parar na ilha de Malta. E vamos falar bem a verdade aqui: ninguém gosta de ficar numa ilha. Porque o que é uma ilha? É um pedaço de terra com água em volta. A gente aprendeu isso lá para a 5ª, 6ª série, né, na escola. Ninguém gosta de ficar numa ilha, a não ser que seja uma ilha paradisíaca, que tem um hotel, um resort, que você fique lá comendo da comida, do bom, do melhor, é legal, né? Mas uma ilha deserta, alguém quer ficar numa ilha deserta aqui? Porque eu mesmo não quero ficar. Imagina, você ficar numa ilha, preso, aquilo não é favorável para você, ficar numa ilha. Mas a Bíblia diz que era necessário que o apóstolo Paulo fosse dar em uma ilha. E muitas vezes nós vamos parar em uma ilha na nossa vida. Tudo está correndo bem, de repente a gente entra num navio, passa por tempestade, passa por vendaval, parece que começa tudo a dar errado e de repente a gente fica preso em uma ilha. E quando isso acontece, muita gente pode pensar assim: ah, Deus está pesando a mão, fez coisa errada. Ou senão ou tem gente que fala assim: ixi, Satanás está furioso. Satanás se levantou. Mas a gente não vê isso no texto. Não é isso que o texto nos mostra. Aqui mostra que era propósito de Deus que Paulo fosse parar em uma ilha. E hoje eu quero falar com você que talvez está passando por uma ilha ou que já passou. O que é que Deus quer com a gente na ilha? O que é que Deus... por que é necessário que a gente passe por algumas ilhas na nossa vida? E o que nós vamos fazer quando nós estivermos passando por uma situação difícil? Em primeiro lugar, o que é que Deus quer com a gente na ilha? Em primeiro lugar, na ilha nós vamos descobrir mais de Deus. Versículo 3-5 diz assim: e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, que eram gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é um homicida. Visto como escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Aqui nós vemos que quando o apóstolo Paulo tinha passado por muitas situações difíceis, qual é a primeira coisa que acontece com ele? Ele é picado por uma cobra. Pensa comigo, quando nós estivéssemos numa ilha, quando nós estávamos passando por um momento ilhado, era o momento que nós mais víamos os milagres de Deus, é ou não é? Sim ou não? Na ilha, quando nós passamos por uma situação muito difícil, é quando Deus ele se revela a nós. É quando nós vemos o sobrenatural de Deus. A ilha é o lugar onde Deus se manifesta. Quando Ele nos leva para uma ilha, é porque Ele quer que nós o
nós o conheçamos mais de perto. Ele quer que nós vivamos milagres. Ele quer que a gente viva grandes experiências com Ele. E foi isso que aconteceu com Paulo. Imagina, ele mal chega na ilha, vai pegar uns gravetinhos para que eles não fiquem com frio, porque estava frio. Vão fazer uma fogueira. A primeira coisa que acontece, picado por uma cobra. Imagina, ele é picado por uma cobra e ele ficou de boa. Não aconteceu nada com ele, ele ficou lá, parado. E por quê? Porque na ilha nós vamos viver o sobrenatural de Deus. É natural uma pessoa ser picada por uma cobra e nada acontecer com ela? É natural, sim ou não? Não, na ilha nós vamos ver o sobrenatural de Deus. E quantas vezes a gente não tinha condições, um aperto financeiro, a gente estava passando por uma ilha na nossa vida financeira e de repente Deus manda uma provisão. Deus estava querendo mostrar o sobrenatural dele para você. Nós experimentamos o mais de Deus na ilha. A ilha é o lugar que Deus se revela a nós. Então, se você estiver em uma ilha, você precisa estar sensível para receber o sobrenatural de Deus na sua vida. Você precisa estar sensível para entender: ei, Deus está fazendo algo grande. Deus não vai mandar a cobra para me picar, para eu morrer e cair duro no chão, não. Ele pode permitir a cobra me picar para eu falar que eu posso ser picado por serpentes e escorpiões, que eu vou pisar por eles e mal nenhum vai me acontecer. É isso que Deus quer nos falar. Quando Deus nos leva a uma ilha e quando nós somos picados por uma cobra, por mais difícil que possa ser, é Deus querendo dizer: eu quero manifestar o meu poder na sua vida. Eu quero que você veja o que eu sou capaz de fazer da sua vida e por você. A ilha é um lugar que Deus se manifesta a nós, mas não só isso. Em segundo lugar, na ilha vai ter gente precisando de nós. Olha o versículo 8 e 9. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. Então, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Sabe, muitas vezes quando nós passamos por uma ilha, é porque tem gente precisando da gente nessa ilha. O texto diz que todas as coisas cooperam para o bem. Mas não é só para o nosso bem, é para o bem de todos que amam a Deus. É para o bem de todas as pessoas ao nosso redor. Quando nós passamos por situações difíceis, nós precisamos ter a sensibilidade para entender: ei, nessa ilha que eu estou, também tem alguém precisando de mim. Paulo estava indo para Roma. Paulo ele não tinha programado de ir para a ilha de Malta. A viagem ela foi interrompida e ele parou na ilha. Quem estava precisando de Paulo? Um homem chamado Públio. A Bíblia diz que Públio era o chefe da ilha. Ele era um homem riquíssimo. Ele tinha tudo ao seu dispor. Mas o dinheiro de Públio não podia comprar a saúde do seu pai. Seu pai estava enfermo. E Deus leva Paulo àquela ilha por amor a quem? A Públio. Por amor a quem? Ao pai de Públio. Por quê? Porque na ilha tem gente precisando de nós. Então Paulo vai, impõe as mãos sobre ele e ele é curado. Mas não somente aquele homem é curado, mas os outros enfermos descobrem que Paulo havia orado pelo pai de Públio e eles vão atrás do apóstolo Paulo e Paulo ora por eles e eles são curados também. Você precisa entender uma coisa: mesmo que você esteja em uma ilha, você tem que pensar: Senhor, quem o Senhor quer abençoar aqui? A quem o Senhor quer falar? A quem o Senhor quer me usar para ajudar? Então, não fica achando ruim de você estar passando por uma ilha, porque você foi chamado segundo um propósito de Deus. Tudo que acontece na nossa vida acontece para o nosso bem. Por quê? Porque fomos chamados segundo o propósito. Nada na nossa vida é por acaso. Tem um propósito por trás de todas as coisas. Foi assim com José. José, ele tinha tudo ao seu favor. Ele vivia uma vida maravilhosa, ótima. Ele era o preferido do pai. Ele
era o primeiro, ele recebia honras, e de repente, ele entra numa ilha. Por quê? Os irmãos ficam com ciúmes, jogam ele no poço, depois vendem ele para o Egito. Depois disso, ele trabalha anos para um chefe, que ele jurou lealdade e fidelidade a esse chefe. Ele passa por um momento difícil, porque ele escolhe ser íntegro e não se deitar com a mulher do chefe dele. Ele é fiel ao seu chefe, e por causa dessa escolha de integridade, ele vai parar numa prisão. E nessa prisão ele fica lá bastante tempo. E ele faz amizade e fala, não se esqueça de mim. E no fim, se esqueceram dele. O tempo da ilha de José foi dos 17 anos aos 30 anos. José, ele fica dos 17 aos 30, numa ilha sem família, sem amigos, sem ninguém. Mas José tinha sido chamado por um propósito. Quando os irmãos, e ele tinha consciência disso, porque quando os irmãos dele chegam até ele na frente dele, ele poderia dizer assim, agora eu que mando aqui, agora vocês vão ver. Mas ele não fez isso. José falou assim, não se aflijam, porque foi para um propósito que Deus me mandou na frente de vocês. Foi para salvar o remanescente de Israel que Deus me mandou para cá. José tinha consciência do propósito que Deus havia colocado sobre a vida dele, sobre aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Olha quantos anos José passou por uma ilha para salvar só uma geração. Eu não sei quanto tempo você está em uma ilha, mas deixa eu te dizer, tem pessoas precisando de você. Precisando daquilo que você pode fazer por elas. Talvez quem você vai salvar é a sua família, são seus amigos, é um vizinho, uma pessoa que está passando por uma doença. Tudo que nós passamos na nossa vida tem um propósito. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrava de vários exemplos que o nosso apóstolo traz aqui no altar para nós. E um deles que eu lembrava era quando ele teve um problema na perna. Era erisipela que chama? Que o senhor foi parar no hospital? O nosso apóstolo, ele ficou 15 dias no hospital com erisipela. E nesses 15 dias, ele ficava no quarto orando pelas pessoas que estavam enfermas e ele não era curado. Ele ficou numa ilha por 15 dias e Deus usava a vida dele para curar outras pessoas que ali estavam. Por quê? Próximo tópico, terceiro lugar. A ilha é um lugar onde os domínios opressivos são anulados. Olha o versículo 8 e 9. Aconteceu que o pai de Públio estava doente com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele, e impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Nesses dois versículos, depois que Paulo, ele ora pelo pai de Públio, todos os outros doentes vêm até ele. Por quê? Porque na ilha da nossa vida é somente um pretexto para Deus acabar com todo o domínio opressivo de Satanás. Quando o apóstolo estava lá, ele estava orando pelas pessoas e fazendo com que elas fossem livres do domínio opressivo de Satanás. Precisava, nessa ilha, que alguém se dispusesse a ir à ilha para que aqueles demônios de enfermidades que estavam prendendo aquelas pessoas fossem expulsos e aquele povo fosse liberto e pudesse viver algo sobrenatural da parte de Deus. Deixa eu te dizer, toda vez que você estiver numa ilha, tenha autoridade para anular todo o domínio opressivo de Satanás. Quantas vezes a gente está numa ilha, a gente entra no nosso quarto e começa, Satanás, sai da minha casa, sai da minha família. Ali nós exercemos a nossa autoridade, sim ou não? Quando a gente, quer ver, a gente virar crente rapidinho, deixa um filho fazer rebeldia, você já coloca a mão na cabeça, espírito de rebeldia, sai em nome de Jesus. Vira crente na hora. A autoridade que Deus coloca sobre as nossas vidas. A ilha é o lugar onde os domínios opressivos de Satanás são anulados. Parece que vem uma autoridade do céu, é ou não é? A gente logo fala, é agora. Deus vai fazer algo agora. E é isso mesmo.
A ilha é o lugar que Deus quer arrancar de nós aquilo que Ele mesmo já nos deu. É isso que Deus, Ele faz. E o que Ele nos deu? Ele nos deu força, Ele nos deu intrepidez, Ele nos deu ousadia, que Ele mesmo já nos deu para mandar que todo domínio opressivo que está nos perturbando ou perturbando a vida de outras pessoas sejam aniquiladas, sejam anulados. Mas não somente isso, em quarto lugar, a ilha é o lugar que somos abastecidos para seguir viagem. Versículo 10 diz assim: como resultado, fomos cobertos de presentes e honras, e chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. A Bíblia nos mostra que Paulo chegou sem nada na ilha. Paulo chegou todo sujo. Paulo chegou como prisioneiro. Ele chegou descredibilizado, porque até acharam que ele era um ladrão, ele era um homicida. Mas porque ele foi fiel na ilha, porque ele cumpriu o propósito de Deus na ilha, porque ele abençoou as pessoas na ilha, ele saiu abastecido da ilha. Na ilha é o lugar que você pode até sofrer, mas você vai sair abastecido para continuar. Deus honra aquele que persevera na ilha, a quem sabe o seu propósito, aqueles que sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente não entende, a gente acha que a gente está indo para a ilha ser destruída. Ah, Jesus, perdi tudo, perdi um navio, dei tudo que eu tinha, não tenho nada. Mas nós temos que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fica calmo. Vai chegar a hora do seu navio ficar cheio de novo. Vai chegar a hora. Sabe por quê? Porque a ilha é o lugar de nós sermos abastecidos. O mais importante não é como nós chegamos até a ilha, mas é a maneira como nós saímos da ilha. Paulo, ele ficou apenas 3 meses na ilha, mas foi o tempo suficiente para Deus honrar a vida dele. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Você precisa entender, a ilha é só um lugar de passagem, é só um lugar de parada. Mas você precisa saber o que fazer quando você estiver numa ilha. Porque você não vai poder passar pela ilha de qualquer jeito. Você precisa passar e ser aprovado. Para Paulo, a ilha durou 90 dias. Para José, a ilha durou um pouco mais. Durou 13 anos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jó, ele foi colocado numa ilha. E quando ele saiu, ele disse: Deus, eu te conhecia apenas de ouvir falar. Mas agora, os meus olhos te veem. Quando você sair dessa ilha, você vai poder dizer: eu tenho intimidade com meu Pai. A nível de dizer: agora eu sei quem Ele é. Agora eu consigo ouvir o seu coração. Deus está só te preparando nessa ilha, para que você saia completamente diferente. Você só precisa abrir mão das suas vontades e deixar que Deus, Ele escreva a sua história. O nosso Deus, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados por um propósito. Deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida e através de você. Feche seus olhos. Pai, a Tua palavra nos diz nessa noite que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e daqueles que o Senhor chamou de acordo com o propósito que o Senhor tem para cada vida. Espírito Santo, que nessa hora o Senhor tenha liberdade para agir e operar aqui no nosso meio. Pois, Pai, eu não sei qual é a ilha que essa pessoa está passando.
Eu não sei, Senhor Jesus, se é na vida financeira, se é na saúde, se é na vida conjugal. Eu não sei, Senhor Jesus, qual foi a interrupção que aconteceu no meio do caminho e essa pessoa está parada numa ilha. Mas, Senhor, que nessa noite o Senhor possa manifestar o seu poder, a sua graça, o seu favor e se revelar a nós de maneira, Senhor, sobrenatural. Porque nessa ilha, Pai, nós vamos ver, Senhor, quem o Senhor é. Nessa ilha, Pai, nós vamos poder participar do sobrenatural do Senhor e vamos descobrir mais de Ti, Jesus. Nessa ilha também, Senhor, nós temos que estar sensíveis para ver a necessidade do nosso irmão, do nosso próximo, do nosso familiar, do nosso vizinho, daquele, Senhor, que precisa de nós nessa ilha. Porque, Senhor, se já é difícil às vezes passarmos por situações complicadas contigo, imagina essas pessoas, ó Pai, que passam por situações difíceis sem o Senhor. E é para essas pessoas que o Senhor fala nessa noite que nós temos que ajudar, ó Pai. Mas além disso, Pai, que nós possamos ter autoridade para, Senhor, aniquilar, anular todo o domínio opressivo de Satanás. Que a autoridade que o Senhor nos deu, ó Pai, venha nos capacitar e expelir todo o mal da nossa vida, da nossa casa, dos nossos familiares, da nossa vizinhança, da nossa igreja, da nossa cidade, do nosso país, ó Pai, do nosso estado, em nome de Jesus. E Pai, que ao sermos aprovados, o Senhor possa abastecer o nosso navio. Porque nós entendemos nessa noite, Pai, que nada é por acaso na nossa vida. Nada acontece por qualquer motivo, nada acontece em vão. Tudo tem um propósito debaixo dos céus. Nada é por acaso, nada é em vão. A vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar. Aleluia, Senhor. Cada vale que eu atravessei, ó, cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu, minha raiz cresceu, e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei,
e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. E quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei, eu te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz, só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raia. Cumpra o seu propósito. Quem cumpre o propósito de Deus, ainda que caminhando, semeando, ainda que semeando com lágrimas, ele vai ser honrado, ele vai colher com alegria. Cumpra o propósito de Deus. Quem é chamado para um propósito, muitas vezes vai ter que abrir mão da sua vontade. Muitas vezes vai ter que abrir mão da sua vontade. O propósito que Jesus tinha era ir à cruz. Ele disse: Pai, se possível passa de mim este cálice, mas se não for possível, eu sei para que eu fui chamado. Eu fui chamado para um propósito. Oh, nós sabemos o propósito, mas nós não sabemos o processo. Deus dá o propósito, Deus chama, mas Deus, Ele muitas vezes não fala o processo. E durante o processo, muitas vezes, a gente é picado. Ou durante o processo enfrentamos tempestades. Durante o processo enfrentamos aflições. Enfrentamos adversidade. Mas quem permanecer firme no propósito, ele vai ser honrado no processo. Oh, Deus está aqui para abençoar a sua casa. Deus está aqui para abençoar a sua vida. Deus está aqui para abençoar a sua família. Por isso Ele diz que o final será melhor do que o princípio. O final será melhor do que o início. Aleluia. Seja agraciado por Deus. Seja abençoado por Deus. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo. O processo está te dando medo. O processo está fazendo até mesmo a sua esperança fugir. Foi o que aconteceu com aqueles homens naquele navio. A esperança deles sumiram, fugiram a esperança. Mas Deus estava no controle de tudo. Deus está no controle da tua vida, você crê nisso? Deus está no controle da sua família, você crê nisso? Deus está no controle de tudo na sua vida. Aleluia. Quando todos olharam e disseram: mordeu, foi picado, vai morrer, isso aí não tem jeito, está desenganado. Até o médico disse: está desenganado. Alguém chegou e falou: você está vivo ainda? Você está vivo ainda? É porque nessa ilha que você está, nessa ilha que você está, nada vai te derrubar. Essa ilha é uma passagem. Aleluia. Se prepare para receber um navio novo. Se prepare para ser restituído de tudo aquilo que ficou no alto mar. Se prepare para ser restituído de tudo aquilo que foi deixado no alto mar, ou tudo aquilo que a tempestade levou. Se prepare para ser restituído. Que haja cura, que haja transformação, que haja mudança, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de todos vocês. E onde houver o mal, está repreendido, está expulso. Sacode essa serpente no fogo. Sacode, porque ainda que você seja picado no meio da ilha, ainda que você seja picado no processo,
O veneno da serpente não vai causar dano em você, porque você sacode a serpente no fogo, sacode essa doença no fogo, sacode esse pensamento ruim no fogo, sacode esse pensamento de morte no fogo, vai sacudindo tudo que não provém de Deus, sacode no fogo. E quando alguém falar vai morrer, não tem mais jeito, você vai estar ressurgindo para ser honrado, nessa caminhada que Deus tem com você. Aleluia. Você sabia que Jesus, quando ele encontrou Pedro, ele não encontrou Pedro só para encher a rede dele, ele encontrou Pedro para que Pedro caminhasse com ele. O propósito de Deus é que você venha não só ter a rede cheia, mas você venha caminhar com ele, que você venha caminhar com Jesus, que você venha cumprir o seu propósito, em nome de Jesus. E sabe por que muitas vezes você fica triste? Porque você sabe que o propósito de Deus, muitas das vezes, é diferente do seu propósito. Você quer cumprir o seu propósito, você quer muitas vezes cumprir o seu plano, você quer muitas vezes cumprir o seu plano, mas o Senhor diz: bem sei eu o propósito, o plano, o pensamento que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz, não de mal, para dar a cada um de vocês o fim que vocês esperam. Receba o propósito de Deus na sua vida, receba o plano de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, porque enquanto você está caminhando com Deus, a sua raiz está crescendo, você está ficando enraizado, e você vai crescer, vai crescer, vai crescer, porque Deus, Ele vai fazer você crescer. Oh, Deus me fez crescer, disse José. Deus vai te fazer crescer. Tudo cooperou para o crescimento de José e para o propósito que Deus tinha sobre a vida dele. José foi honrado, a obra de Deus foi honrada, a glória de Deus se manifestou. Levante a sua mão e diga: Senhor, diga com mais fé, diga: Senhor, ajuda-me a cumprir o meu propósito, ajuda-me, Senhor, a seguir em frente. Eu estou agora em suas mãos, age em meu favor e em favor daqueles que precisam, meu Deus. Eu quero ser usado por Ti, eu quero ser guiado por Ti, em nome de Jesus, amém? Pode aplaudir o Senhor bem forte. Oh, cada vale que eu atravessei, ó, aleluia, assim ó, louvando ao Senhor assim ó, com alegria. Que eu atravessei cada deserto, que eu sobrevivi, Foi o bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda agora, como se nada tivesse acontecido, e ainda agora, quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. E quando perdoei, esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei, eu te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz, só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E
e ainda adorar, como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, até o dia raia. Aleluia! Para Jesus, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todos os louvores. Todas as coisas contribuem, pode sentar, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados para o seu propósito. Esse versículo é maravilhoso. Foi pregado aqui hoje. Eu já preguei nesse versículo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falei sobre amar a Deus. Mas esse versículo ele traz muita coisa, traz mais coisas. Ele traz para o bem daqueles que são chamados para o seu propósito. É muito forte isso aqui, irmão. Você sabe o que você tem que fazer? Descobrir o seu propósito. Ou o seu propósito não, perdão. Descobrir o propósito de Deus para a sua vida, só isso. Quando você descobre o propósito de Deus para a sua vida, e você entra nesse propósito, tudo que acontecer na sua vida só vai te promover. É isso que está falando. Não é isso, pastora? Né? Tudo. O apóstolo João foi colocado numa ilha chamada Ilha de Pátimos, no meio de feras. Colocaram ele lá para morrer. Chegou lá, Deus mostrou o Apocalipse para ele, a Nova Jerusalém, a cidade santa. Mandou que ele escrevesse tudo. Visão aberta. Que coisa tremenda. Quando chegaram lá, João morreu? Morreu nada. Ele morreu depois que ele saiu da ilha de Pátimos. Isso é muito forte, gente. Qual que é o propósito de Deus para a nossa vida? Porque eu tenho um propósito, você também tem, não tem? Só que a Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Você sabe o que é o teu caminho? É o teu propósito. Entrega o teu propósito para Ele. Ele tem um para você. Ele tem um para você. E aí, se você entender o propósito para a sua vida, às vezes você vai até chorando. Eu não queria ser pastor. Eu não queria, de forma nenhuma. Meu filho pregou aqui terça-feira. Ele falou que, como ele vê o que um pastor passa, ele não queria também pregar o evangelho. Mas quando a gente entende que é um propósito delegado por Deus, é diferente. A gente obedece e Deus vai fazendo a obra. Gente, descobre o seu propósito. Deus, Ele fala com você na oração. Deus, Ele fala com você pela palavra. Deus, Ele fala com você na pregação. Descubra o seu propósito. O seu propósito, que eu digo, é o propósito que Deus tem para você. Porque você vai passar por essa vida fazendo a vontade de Deus. E quando você estiver diante do tribunal de Cristo, você vai ser galardoado. Deus vai presentear você, sabia disso? Se presentear você. Você sabia que você pode ter um propósito de ser um obreiro para sempre na igreja? Você nunca vai ser um pregador. Vai ser um obreiro. Mas se Deus tem esse propósito para você, você vai ter o galardão de um pregador que cumpriu o seu propósito. Porque às vezes a gente acha que aquela pessoa que está lá no altar, o propósito dela eu quero aquele propósito lá. Peraí, mas qual que é o propósito que Deus tem para mim? É para a gente pensar e orar sobre isso. Em nome de Jesus, porque as bandejas virão aí para você sair do seu propósito. Eu estava fazendo uma libertação em 2018, uma moça, e o demônio falou assim para mim assim, ó, vamos fazer o seguinte. Ele falou para mim assim, ó, vamos fazer o seguinte. O que você quer? Você
quer diamante, quer ouro, quer prata, o que você quer? O que você quiser, eu saio do seu caminho, você vai conseguir. Eu não vou fazer mais oposição a você. Só me dá 12 pessoas da sua igreja. Que coisa, né, pessoal? Fala, sério, pastor? Sério. Mas já vieram outras coisas também que foram oferecidas para a gente sair do método que Deus tem, do propósito. Coisas irrecusáveis. Alguém já ouviu falar de milhões? 15 milhões? Pois é. Só que a igreja de Cristo não está à venda. Então surgiram, fiz faculdade de Direito, mas não é o meu propósito. Não foi para isso que Deus me chamou. A base do ministério de um chamado é a fé, é a Bíblia, é Deus. O restante, que é conhecimento, que é ciência, se acrescenta a fé. A base não é a ciência para você acrescentar a fé. A fé é a base para tudo na nossa vida. Cristo é a nossa rocha. Amém, Jesus? Boa, Deus abençoe. Glória a Deus. Cada vez que os irmãos estão pregando aqui, a gente se alimenta e tem sido uma bênção para a glória do Senhor. Irmãos, eu vou passar para outra parte. Antes, deixa eu aqui cumprimentar o Rafael e a Ágata, não é isso? Deus abençoe, sejam bem-vindos, tá? Na casa de Deus. Mais alguém pela primeira vez? Não, né? Fiquem à vontade. Você que está em casa também, você pode participar dessa hora também, desse momento, tá bom? Fazendo aí a sua doação. Você aqui, ninguém é obrigado a nada. Nós somos ensinados a cumprir o nosso propósito, né? Qual que é o nosso propósito? Nós somos mordomos de Deus nessa terra. E a igreja, ela vive das doações. A igreja, ela vive de dízimo. A igreja, ela vive da oferta. Então, se você trouxe esse envelope do dízimo da oferta, entregue. Se você precisa do envelope do dízimo para um outro culto, ou da oferta para o outro culto, peça. Se você quer o envelope do dízimo da oferta para entregar agora, pode ser também. Pastor, eu estou desprovido de dinheiro. Mas eu tenho ali a maquininha, eu vou fazer um Pix através do QR Code ali, eu vou passar o cartão, vou fazer uma oferta para a casa de Deus. Irmãos, pratique esse princípio, é dando o que se recebe, tá bom? Pode passar lá, por favor, em nome de Jesus. Pastor, hoje eu não tenho nada, não fica triste não. Hoje você não tem, você ora, amanhã você vai ter, em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso. Só quem tem raiz. Deixa eu perguntar, entrou na nota diferente mesmo? Eu é que entrei errado? É? Então foi eu mesmo. Fala, seu Afrânio. Glória a Deus. Hoje a chuva caiu bem na hora do culto, né? Mas estava precisando, né, pessoal? Chuva gostosa, né? Chuva boa, chuva é bênção. Agora temos que orar pelas famílias ali de Petrópolis. Quanta coisa acontecendo, hein, gente? Quanta coisa acontecendo. Você sabe que a Bíblia fala que essa geração não passaria e Jesus voltaria. Tudo se move no relógio lá de Israel. Sabe quantos anos falta para essa geração terminar? 7 anos. 7 anos. Nós estamos em 2022. Mais 7 vai dar quanto? 29. Lembra da visão que eu falei de 2029? Lembra de 2029? É, gente. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ah, pastor, então eu vou cruzar os braços. Não, eu
Se Jesus voltar, eu vou subir como aqueles que sonham, como aqueles que lutam, não como aqueles que se entregam. Amém, Jesus? Batalhando, vivendo dia a dia. Pode trazer a sua oferta aqui no altar, em nome de Jesus. Gente, domingo, 9 e 19 horas, nós estaremos aqui entregando mais uma chave. A priori, eu estou com um título de uma mensagem no meu coração. E olha, essa mensagem eu acredito que vai abençoar muito a sua vida. O título dessa mensagem é a gente deve atrair o olhar de Deus para nós. Mas pastor, Deus não vê tudo? Vê tudo. Os olhos de Deus passeiam sobre a terra. Mas a Bíblia fala que Jesus viu 2 barcos e ali virou um cenário de milagre. Jesus viu um cego e ali virou um cenário de milagre. Jesus ia passando e Jesus olha e vê Zaqueu em cima da figueira e ali virou um cenário de milagre. Então nós vamos aqui aprender, a priori é isso. Se Deus mudar, Deus é Deus. Mas o que está no meu coração é isso. Nós vamos aprender domingo a chamarmos, a atrair os olhos de Deus para a nossa vida. Para Ele fazer, para Ele criar ali com seus olhos um cenário de milagre. Diga amém, Jesus? Então domingo, 9 da manhã e às 19 horas. Vem aprender sobre isso. Aí vai ter várias revelações que Deus vai dar. Vai ter vários direcionamentos que Deus vai dar. Vai ter várias orientações que Deus vai dar. Em que você vai conseguir atrair o olhar de Deus para você. Porque uma coisa, irmãos. Ali tem um casal ali, ó. Quando ele era solteiro, ela era solteira, os olhos deles passavam sobre a terra. Era ou não era? Não é assim, né? Os olhos deles passavam sobre a terra, né? Mas de repente, né? O nosso irmão ali, o Rafael, pega e ele vai e vê. Você vê a diferença? A Ágata. Deu para entender? Alguma coisa aconteceu. Eu não sei se foi ele que viu, se foi ela que viu. Né? Mas eu sei que quando um viu, o outro correspondeu. E ali virou um cenário, onde houve uma construção. Aí está aí as filhas, família linda, e é assim que acontece. Então os olhos de Deus passam pela terra. Mas existem coisas que chamam a atenção de Deus, que faz Deus olhar. Você quer ver uma coisa? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e os meus olhos estarão, segundo Crônicas 7:14 em diante. Então vai ser uma bênção. Domingo vai ser uma bênção. Amém, Jesus? Fique em pé, por favor. Cadê o pastor Vandes? Está aí? Pastor Vandes, faça uma oração e apresenta diante de Deus um pastor chamado Josué. Ele tem uma missão que ele pediu oração aqui para nós. E aí você ora por ele também, em nome de Jesus, tá bom? Receba a oração da bênção, da proteção com o pastor Vandes. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, meu Deus, nós, meu Deus, igreja, oramos, meu Deus, pela vida do pastor Josué, meu Pai, que o Senhor venha o visitar e derramar sobre a vida dele, bênçãos do Senhor, meu Pai, as bênçãos do Senhor que enriquece e que não acrescenta dores, ó Deus, e que todo mal, meu Pai, que tem se levantado contra a vida do pastor Josué, para destruir, meu Deus, que este mal caia por terra, que este mal vá embora, em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor, meu Pai, esteja sobre a vida do pastor Josué, sobre a família, em nome de Jesus. E agora, meu Deus, eu te peço, leve este povo de volta para a sua casa, meu Deus, em paz, em segurança, guardando e livrando de todo mal, em nome de Jesus. E que todos digam assim seja, e diga graças a Deus, e vamos aplaudir Jesus bem forte. Isso, bem forte, Senhor Jesus Cristo. Vão na paz, que Deus abençoe a todos, que todos tenham
Noite abençoada em nome de Jesus.